Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui reunido no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus amados, também eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os meus amados irmãos que têm me ajudado, têm me dado palavra de conforto, né? E palavra de ânimo para a gente continuar aqui nosso trabalho. Também agradecer também todos os inscritos do canal, aqueles que se inscreveram no nosso canal, que dá o like, que compartilha, que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E ainda você que não se inscreveu, né? Se inscreva, dê o like e aperte o sininho para receber toda a nossa notificação quando nós lançamos um vídeo aqui no canal. Muito bem, vamos para a escritura, porque vamos ter um tema muito importante hoje para meditarmos um pouco. Vamos aqui no livro de Oséias, Oséias capítulo 4 e o versículo 6 do livro do profeta Oséias. Diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento, porque tu rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. E baseado nessa escritura, meu irmão, o meu assunto hoje é: sem profeta, todo caminho leva a Roma. Esse é o nosso pequeno tema de hoje aqui na nossa humilde palestra. Sem profeta, todo o caminho leva a Roma. Irmãos, eu tenho aqui duas perguntas muito importantes para fazer para os amados irmãos. Mas antes disso, eu quero ler aqui duas perguntas que fizeram para o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Brana. Agora, preste bem atenção, o nosso assunto de hoje: sem profeta, todo o caminho leva a Roma. Aqui na mensagem Pergunta e Resposta, número 15, de 1954, aqui no parágrafo 28, tem uma pergunta muito importante que fizeram para o profeta. E nós vamos ver aqui essa pergunta. E veja que a importância dessa pergunta. Aqui no parágrafo 28 da mensagem Pergunta e Resposta, número 15. Mensagem Pergunta e Resposta sobre a marca da besta. Essa mensagem o irmão Brana pregou no dia 15 de maio de 1954. Pergunta e Resposta sobre a marca da besta. Aqui no parágrafo 28, na parte, tem uma pergunta que fizeram para o profeta. Diz assim: qual a conexão, quer dizer, que há entre a igreja protestante e a igreja católica? Essa foi uma pergunta que fizeram para o profeta. Isso foi em 1954, quando ele pregou a mensagem Pergunta e Resposta sobre a marca da besta. Que conexão o Senhor quer dizer que há entre as igrejas evangélicas, vamos dizer assim, porque essa palavra protestante ela foi mudada em 1912, lá nos Estados Unidos, lá em Boston, pelos pastores evangélicos. Eles tiraram esse nome protestante e colocaram o nome evangélico. Então, com a conexão entre a igreja evangélica para a igreja católica. Veja a pergunta e você vai aí, irmão, ver aí para onde as pessoas, o sistema religioso, sem um profeta, eles estão caminhando. Para onde eles estão caminhando? E para ir para Roma, irmão, não é preciso você comprar uma passagem para ir de avião até a Roma, mas conforme a doutrina que você está vivendo, isso está levando para Roma, na esfera espiritual. Aí você pode dizer: mas irmão Jailson, mas que bom, irmão Jailson, que nós estamos livres disso. Não, não, não.
muita gente, não importa que você seja católico, batista, da Universal, da Deus de Amor, e também não importa que você faça parte da igreja da mensagem, a mensagem da hora. Muitos, no sentido espiritual, estão caminhando para Roma. Você diz, mas irmão, mas eu creio que Deus enviou um profeta. Mas isso não importa, isso não impede você caminhar para lá, irmão. Sabe por quê? Porque você crê em parte na mensagem. Você não crê em toda a mensagem. Então você também está caminhando. Mas vamos aqui. A pergunta foi essa. Que conexão o Senhor quer dizer que há entre a igreja protestante e a igreja católica? Vamos ver o que o profeta responde. Agora, vou responder essa primeira com a ajuda de Deus. Eu disse que a igreja católica encontramos anteontem à noite que a marca da besta tinha que sair de Roma. A marca da besta tinha que sair de Roma. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver, irmão Jailson? Nós, da mensagem, para os religiosos do sistema denominacional, tem muito a ver, meu irmão. Aí o irmão Brando disse, não é isso? Não pode vir de nenhum outro país, senão de Roma. E é onde está assentado e é onde está situada. Eu disse que não tem nada contra os católicos, nada contra ninguém. Somos todos mortais tentando chegar ao céu. Mas veja de onde vem a marca da besta. Ela vem de Roma. Agora, o profeta de Deus, irmão, quando ele foi pregar sobre a marca da besta, ele deu vários adjetivos para a marca, para o que é a marca da besta. Porque essa ideia que as pessoas têm de dizer que a marca da besta é um chip, a marca da besta é um cartão de crédito, a marca da besta é isso, não. Isso é espiritual. A marca da besta é uma marca espiritual. E por muitas pessoas não entender isso, muita gente está sendo marcado com a marca da besta. E muitos pregadores e pastores e irmãos da mensagem também estão indo no mesmo caminho, estão sendo marcados com a marca da besta. Agora, o sétimo anjo, ele deu vários adjetivos sobre a marca da besta. Mas tem um aqui, irmão, que eu acho que é o adjetivo que combina mais com a marca da besta. Aqui na mensagem Shalom, pregado em 1964, parágrafo 33 da mensagem Shalom, vamos ver um adjetivo que o profeta dá sobre a marca da besta, que é muito importante. Muito bem, vamos ver aqui. Parágrafo 36 da mensagem Shalom. Olha o que aqui o profeta diz sobre o que é a marca da besta. Ele diz assim: sei que é impopular falar contra a organização. Veja o que aqui o irmão Branco está dizendo. Sei que é impopular falar contra a organização, mas essa é a marca da besta. Você veja que o irmão Branco diz que a organização é a marca da besta. Agora eu te pergunto, quantos pastores da mensagem, eu não estou falando do pastor da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Deus Presbiteriana, não. Eu estou falando dos pastores da mensagem. Quantos pastores dessa mensagem não se organizaram? Quantos? Irmão, meu Deus. Mas vamos ver o que o irmão Brana diz assim. Essa é a coisa que está nos levando direto para dentro disso. Está formando uma imagem para a besta. Não digo isso por estar zangado. Digo isso porque é a verdade, irmãos. O dia virá quando o Fênix se levantará e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que isso foi assim, diz o Senhor. É verdade? Como é que o grande Espírito Santo tem vindicado essa mensagem, predito as coisas, nunca falham uma vez. Nunca falhou uma vez. Porque continuamos tateando em trevas? Porque as pessoas não despertam antes que sejam tarde demais? Um dia deste será tarde demais. Quando você já recebeu a marca
Então, não terá nada mais que você possa fazer. Enquanto a isso, então, você será pego nesse sistema que você está marcado com esse sistema. Então, veja que o irmão Brana diz aqui que a marca da besta é a organização, mas no final do parágrafo ele diz que é esse sistema. Esse sistema. E esse sistema, meu irmão, não está só dentro do sistema evangélico, como a Batista, a Assembleia de Deus, a Deus de Amor, a Presbiteriana, os Adventistas. Esse sistema, ele também passou para dentro da mensagem. Meu Deus. Então, através desse sistema, muitos pastores dessa mensagem e muitos pregadores estão tomando o caminho que está levando para Roma. Isso é verdade, estão sendo marcados com a marca do sistema. O irmão Brana, em outras mensagens, ele chama do sistema do anticristo. Então, irmão, sem profeta, mas você diz, mas irmão, já isso eu creio que o irmão Brana é o profeta, sim. Mas você crê em toda a palavra, no que ele falou? Que você crê numa parte e em outra não, irmão? Então você está caminhando para esse sistema. Você está saindo de Jerusalém, porque só tem duas cidades, irmão, no sentido espiritual que você tem de ir. Ou para Babilônia, ou para Nova Jerusalém. Para onde você está indo agora? Você está indo para onde agora, nesse momento? Você está indo para Nova Jerusalém, que é a mensagem da hora, a mensagem do dia, ou você está indo para Babilônia, que é o sistema nicolaíta, que muitos pastores dessa mensagem estão envolvidos com esse sistema. Mas vamos ver. Outra pergunta que fizeram para o profeta aqui. Na mesma mensagem, pergunta e resposta sobre a marca da besta. Agora, vamos para o parágrafo... Vamos aqui agora para o parágrafo 39. Parágrafo 39. Tem outra pergunta que fizeram para o profeta. E ela é bem interessante. Perguntaram para o irmão Brana: o que significa a imagem da besta? A gente sabia, aprendemos agora que a marca da besta é o sistema. E muita gente, muitos pastores dessa mensagem estão marcados com esse sistema que é tanto nicolaísmo, como balaíanismo e como jezebelismo. Isso está tudo dentro da mensagem. Isso foi gerado pela igreja romana lá no terceiro século em diante, e hoje muitas pessoas se envolveram com esse sistema. E fizeram a pergunta para o profeta assim, ó: o que significa a imagem da besta? E o profeta responde. É uma pergunta conjunta, e a pessoa que formula fez uma boa pergunta. A Bíblia ensina claramente que a igreja católica é a besta, e a Bíblia diz que a besta significa um poder. Isso está certo. A Bíblia diz que besta significa um poder. A besta era a cidade do Vaticano, a hierarquia católica, muito bem. E agora essa era o poder da igreja, que era a besta. Então, a igreja protestante saiu do católica e se organizou como um pequeno poder. Essa é a imagem. Então você veja, a igreja católica, que foi o primeiro sistema organizacional do mundo, o primeiro sistema denominacional do mundo, porque antes do catolicismo não existia denominação. A igreja católica foi a primeira. Então ela gerou o protestantismo no ano 1517, através de Martinho Lutero. Mas só que isso, irmão, só que esse sistema religioso que foi gerado pelo catolicismo não ficou só nela, gerou o protestante e está invadindo também outras pessoas, especialmente os amados pastores da mensagem. E muitas pessoas perguntam: irmão Jair, o senhor fala muito contra os pastores. Mas quando eu falo contra os pastores, especialmente da mensagem, irmão, não é algo pessoal, é algo doutrinário. Não tenho nada contra nenhum pastor, pessoalmente falando. Mas, doutrinariamente, eu tenho de alertar eles e mostrar que eles estão errados. Eles estão caminhando para o lugar errado.
Eles estão deixando de caminhar para a Nova Jerusalém, que é a mensagem da hora, para ir para Roma, a grande Babilônia. Essa é a verdade. E o irmão Branham continua aqui no parágrafo 40. Se algo fosse feito à minha imagem, teria que parecer comigo. Se algo é feito à imagem dessa igreja, tem que se parecer com a igreja. Algo foi feito, uma besta. Foi feita uma imagem para a besta, que era luteranismo, metodismo, batismo, pentecostalismo, santos peregrinos e todos esses ismos. Você veja que o irmão Branham fala do luterano, dos metodistas, dos batistas e dos pentecostais e dos santos e os santos peregrinos. Agora ele diz assim no final, e todos esses ismos, você veja que o irmão Branham aqui incluiu muitos pastores dessa mensagem que estão fazendo ismo dentro da mensagem. Você diz, mas irmão Jailson, Não, eu sou do comperismo de Goiânia. Eu sou do comperismo de Franca. Eu sou do comperismo de Santa Catarina. Eu sou do comperismo de João Pessoa, ou seja o que for. São ismo. Então isso é o quê? O irmão Branham chamou de a imagem da besta. E uma coisa eu vou dizer para você, irmão. A imagem da besta está dividida em etapas. A primeira etapa dela é agora. São o sistema religioso. E a segunda etapa da imagem da besta é quando ela virar um homem. Isso é um assunto que vamos falar, irmão, futuramente. As etapas da imagem da besta. No momento, a imagem da besta, a sua etapa hoje é um sistema religioso. Todo sistema religioso hoje é a imagem da besta. Mas um dia essa imagem vai deixar de ser imagem e vai receber um poder. E eles vão entregar todo esse poder a um homem. E quando isso acontecer, o dragão, o diabo, se encarnará nessa imagem. E essa imagem deixará de ser imagem para ser real. Meu Deus. E muita gente, irmão, e muitos pastores dessa mensagem estão caminhando para esse caminho, para esse lugar. Porque sem profeta, todo o caminho leva a Roma. E muitos pastores, irmão, e muitos pregadores, e muitos irmãos dessa mensagem estão deixando de caminhar para a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, irmão, é a mensagem da hora. Estão deixando de caminhar para a Nova Jerusalém para ir para a grande Babilônia. Meu Jesus. Meu Deus. Só Deus, irmão, tem misericórdia de nós. Mas por isso que eu estou aqui, irmão. Aí você diz, mas quer dizer, irmão, que o senhor é o quê? O que o senhor é? Um profeta? Não. Eu estou apenas aproveitando a oportunidade que Deus me deu para levar essas verdades para você e apresentar para você a mensagem da hora. A mensagem, o mensageiro que Deus levantou nesses últimos dias. E quando eu falo mensageiro, irmão, não estou nem me referindo propriamente ao vaso William Branham, mas eu estou falando do outro anjo que veio depois dos 7. Veja o que é que a Bíblia diz aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse. Eu já preguei sobre isso, que você entrar no meu canal, você vai encontrar lá outro anjo depois dos 7. Mas veja o que é que a Bíblia diz aqui, ó, no livro do Apocalipse. Capítulo 8, versículo 3 em diante. Diz assim: e vi outro anjo. A palavra anjo, irmão, vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Então, vamos falar num dialeto que dá para você entender. E vi outro mensageiro e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Mas vamos pegar aqui do versículo 2, porque você veja o que é que a Bíblia diz aqui. No versículo 2, do capítulo 8 de Apocalipse. E vi os 7 mensageiros
que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E vi outro mensageiro, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do mensageiro até diante de Deus. E o mensageiro tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Veja, irmão, depois daqueles 7 mensageiros, apareceu outro mensageiro, e esse outro mensageiro, ele tem um incensário, ele tem o quê? A misericórdia, irmão. E ele lançou essa misericórdia à terra, ele trouxe o trono da misericórdia para a terra. E quem é esse outro mensageiro que aparece depois dos 7? Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero e Brana. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e Brana. Mas quem é esse outro mensageiro? Aí você diz, será? Apareceu outros mensageiros aí. Cacô Filipe, mas não é Cacô Filipe. William Souto de Santiago, mas também não é. E outros por aí que tem por aí. Mas esse outro mensageiro, irmão, aqui no versículo 3 de Apocalipse 8, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você veja aonde nós estamos posicionado, irmão. Veja o tempo que nós estamos vivendo. E veja qual é a posição espiritual que você está vivendo, para você ver aonde você está colocado na hora que estamos vivendo, irmão. Esse outro mensageiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aonde ele está, o trono de misericórdia está. Meu Deus. E aonde ele está, a nova Jerusalém, a mensagem da hora, a mensagem do dia está, irmão. E aonde a noiva de Cristo deve estar nesse lugar. Uma coisa eu sei, que a noiva de Cristo, ela está posicionada nesse lugar. Agora, o sistema religioso, a marca da besta, está te levando. Agora, o irmão Brana também ensina algo que é muito importante. Na mensagem, é sua vida digna do Evangelho, parágrafo 64, o irmão Brana diz: como é que você recebe a marca da besta? Como é que você recebe esse sistema? É você rejeitar aquilo que Deus está fazendo na hora, no dia. O irmão Brana diz que as pessoas louvam a Deus pelo que ele fez, louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas ignora, rejeita o que Deus está fazendo. Eu sei que tem muitos irmãos da mensagem, muita gente, muitos pregadores, que ainda não recebeu a revelação. Esse ainda tem chance. Mas tem aqueles, irmão, que eles rejeitam a mensagem. Eles falam contra isso, contra a mensagem, contra o que aconteceu em 63 até agora. Eles falam contra a nuvem. Então eles não têm profeta. Não, estão sem profeta. Então o caminho que eles estão tomando é diretamente para Roma. Meu Jesus. Eles estão deixando de ir para a Nova Jerusalém e estão indo para a Grande Babilônia. Apocalipse 17. São duas cidades que existem. Uma está no capítulo 17 do Apocalipse, que é a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas. E a outra cidade é a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse 21. Qual dessas cidades você está indo nesse momento, irmão? Porque o irmão Brana disse que essa cidade está colocada diante de nós agora, nesse momento. E para onde você está indo agora? Para Nova Jerusalém ou para a Grande Babilônia? Porque sem profeta, todo o caminho leva a Roma. Meu Jesus. Mas essa é a verdade. Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto. Muito importante para a nossa vida espiritual.
Agora a gente leu aqui duas perguntas que fizeram para o profeta. Agora eu tenho mais outras duas perguntas muito importantes que você precisa entender para você tomar o caminho certo e ir para a cidade certa. E ficar com um profeta da hora, com um mensageiro da hora. O sétimo anjo, e quando eu falo sétimo anjo, irmão, eu não estou me referindo ao sétimo anjo terreal, não. Eu estou falando no sétimo anjo espiritual, Apocalipse 11:15. Porque esse sétimo anjo, irmão, de Apocalipse 11:15, no dia 28 de fevereiro de 1963, ele se encontrou. Deixa que eu corrigir a data. No dia 28 de fevereiro, houve um acontecimento e toda a terra viu. Mas que eu não tiver equivocado, no dia 8 de março, esse sétimo anjo, que apareceu lá no dia 28 de fevereiro de 63, no dia 7 de março, ou dia 7 ou dia 8 de março, que eu não tiver equivocado, esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15, ele se encontrou com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Veja que encontro maravilhoso. Cristo se encontrando com o seu profeta. A mesma coisa que aconteceu na primeira vinda. Quando Jesus Cristo, a palavra, se encontrou com o seu profeta, o precursor da sua primeira vinda, João Batista. Em 1963, aconteceu novamente. A palavra se encontra com o precursor da segunda vinda de Cristo. Para quê, irmão? Para nos dar o caminho, para irmos para a cidade certa. Mas muitas pessoas dessa mensagem, irmão, vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de falar da Assembleia, dizer que eles estão errados, mas porque o erro também está dentro da mensagem. Muitos pastores dessa mensagem são hipócritas, porque eles falam contra as pessoas, contra o sistema religioso, mas não vê o erro que está dentro da igreja deles, do sistema deles. Jesus ensinou isso. Jesus disse, antes de tu olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão, veja a trave que está no teu. Porque é muito bom falar contra a Batista, dizer que eles estão errados no batismo, que eles estão errados na Santa Ceia, que eles estão errados no ensinamento da doutrina da deidade. É muito fácil. Agora, o erro que está dentro da mensagem, pastores nicolaítas, pastores se casando 3, 4 vezes, e outras coisas absurdas. Pastores pensando só no dinheiro do povo. Ele não quer saber da alma das pessoas. Só quer saber do dinheiro do povo, do dinheiro. Veja aí. Aí eu te pergunto, para qual cidade você está caminhando? Para Nova Jerusalém ou para a Grande Babilônia? Porque sem profeta, o profeta verdadeiro que te guia para a cidade verdadeira, irmão. Meu Deus. Essa é a verdade. Eu sei o que soa um pouco duro. Eu acredito que muitos pastores, aqui na minha região, eu vou dizer algo aqui, irmão, que o apoio que eu tenho aqui são de pouca gente. Pouca gente aqui na minha região, na Paraíba, que me apoia. Eu posso contar nos dedos as pessoas que ligam para mim e me dá apoio, me dá palavra de ânimo. Poucas pessoas aqui na minha região, na Paraíba, no meu estado. E também eu recebo muitos apoios de outros pastores. Eu poderia citar o nome aqui, mas por questão de ética não vou citar o nome. Mas tem muitos pastores lá em São Paulo, Belém do Pará, em outros lugares, que me apoiam. Esses pastores são pastores que não são do sistema, que também deixaram o sistema como eu deixei. Por que que aqui na Paraíba eu não tenho apoio dos pastores aqui? Porque a maioria deles, 80% dos pastores aqui na Paraíba, são do sistema da marca da besta. É duro falar, mas é verdade. Então eles estão sem profeta, irmão. E sem profeta, você não sabe o caminho para ir para a cidade correta. Você está indo para a Grande Babilônia, para Roma. Essa é a verdade. Eu não importo que você fique com raiva de mim ou não, mas eu tenho de falar a verdade, porque o irmão Brana disse na mensagem que é esse Melquisedeque, que a verdade, ela fere. Mas temos de falar a verdade. Temos de dizer a verdade. Eu não me importo aqui que
alguém me apoia ou não, mas eu tenho de falar a verdade. Sem profeta, você vai para a cidade errada. Você está indo para a grande Babilônia. Meu Deus. Mas vamos aqui, irmão. Eu quero fazer aqui mais outras duas perguntas, que é muito importante, sobre o que é um profeta. Essa é a primeira pergunta. O que é um profeta? Será que muita gente... Eu sei que os denominacionais, os irmãos denominacionais não sabem o que é um profeta. Eles confundem profeta com dom de profecia, que a gente sabe que são duas coisas diferentes. Profeta e dom de profecia são duas coisas diferentes. Vamos ver o que o irmão Brana diz aqui na mensagem pergunta e resposta número 12. Ele pregou essa mensagem em 1961. Aqui no parágrafo 348. 348. Vamos ver o que é que ele diz aqui sobre profeta e dom de profecia. 348. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Veja. Agora, olha o que ele diz aqui. Veja agora a diferença entre dom de profecia e um profeta. Muitas pessoas, e quando digo pessoas, eu falo do povo que diz que crê em Deus, que crê na mente, confunde um dom de profecia com um profeta. Olha, não pode ver uma pessoa profetizando e dizer, eita, isso aí é um profeta. Não, mas ela é só um dom de profecia. E Deus usou aquela pessoa aquela vez e não pode usar mais. Mas um profeta é diferente. Veja o que o irmão Brana disse. Há simplesmente 1 milhão de milhas de diferença antes que um profeta. Um homem com o dom de profecia possa ser mencionado diante da igreja. 2 ou 3 têm que discernir aquilo e dizer, isso é verdade, isso é correto. Mas não um profeta, vê? Um profeta é um ofício, um dom de profecia é um dom. Um profeta nasce, tenho assim, diz o Senhor. Irmão, sempre em frente. E em frente, não há nada naquilo. Veja você, este é um profeta, mas um dom de profecia é um dom. Veja, um é um ofício de Deus e outro é um dom de Deus. Vê a diferença? Então você veja que tem a diferença de um profeta, que um profeta já nasce profeta, e tem a diferença de um dom de profecia. Agora, veja o que é que a Bíblia diz aqui sobre isso. Aqui nas cartas de Pedro, vamos ver aqui, nas cartas do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro falou algo bem interessante. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, de 2 Pedro, capítulo 1. Veja o que é que o apóstolo Pedro diz assim. Pedro foi um mensageiro para o judeu, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, irmão, deixa eu dizer algo aqui, deixa eu te dar um conselho. Quando você for ler a Bíblia, ou a mensagem da hora, tire da sua mente o sistema religioso. Não importa que seja da Assembleia de Deus, da Batista, ou da Igreja da Mensagem. Ah, irmão Jailson, mas eu sou de Goiânia. Tire isso da sua mente. Não, irmão Jailson, eu faço parte do compreensão aqui de João Pessoa. Tire isso da sua mente. Eu faço parte, irmão Jailson, do compreensão aqui de Caiçara. Tire isso da sua mente. Leia a mensagem, a Bíblia. Livre disso. Porque veja o que Pedro diz. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhum sistema religioso, seja fora ou dentro da mensagem, tem o direito de interpretar as Escrituras e a profecia. Ele diz assim, porque a profecia nunca foi profetizada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E quem foi esses homens santos de Deus? Foi os profetas, irmão. Que Deus levantou tanto na antiga aliança como na nova aliança. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tanto como nas eras da igreja do Antigo Testamento como nas eras da igreja do Novo Testamento. Deus usou profetas
E esses profetas, irmão, interpretavam a escritura para a era que estavam vivendo, irmão. Então, um profeta, irmão, é aquele que traz a palavra. O profeta é aquele que interpreta a palavra do dia. É aquele que interpreta a palavra da hora. É aquele que traz a mensagem da era que você está vivendo. Aí eu te pergunto, qual era você está vivendo, irmãos? Qual é a era que você está vivendo? Qual é a dispensação que você está vivendo? Qual a cidade que você está caminhando? Que você dizer, irmão Jailson, espiritualmente, nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Eu te digo, a cidade que você está caminhando é para a grande Babilônia. É para Apocalipse 17. Mas que você dizer, irmão Jailson, espiritualmente, nós estamos vivendo fora de Laodiceia, nós estamos vivendo na era da plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, na era da noiva. Você está caminhando para Apocalipse 21, para a Nova Jerusalém, a cidade que desceu do céu. Meu Deus! Agora, quem caminha, quem leva você nesse caminho é o profeta com a mensagem da hora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Agora, vamos olhar aqui, irmão, outra pergunta que eu... Isso aí é um profeta. O profeta é aquele que interpreta a palavra. Aquele que revela a palavra do dia, a profecia que está se cumprindo por dia. Você precisa saber qual é a profecia que está se cumprindo hoje, na era que nós estamos vivendo. E quem traz essa interpretação é o profeta da hora. É a mensagem da hora. É o mensageiro do dia. Esqueça o Tabernáculo da Fé de Goiânia, de Caiçara, de João Pessoa. Esqueça a Assembleia Batista e fique livre disso, porque você, livre dessas coisas, você está caminhando para a cidade correta. Agora, outra pergunta, irmão, boa também, muito importante. Qual a razão que Deus envia um profeta? Nós aprendemos que um profeta é diferente de um dom de profecia. O profeta é aquele que interpreta a palavra para o dia. De acordo com o que Pedro disse aqui na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Agora, qual é a razão que Deus enviou um profeta? E antes de eu entrar nisso, deixa eu abrir um parênteses para dizer a você que também existe dois tipos de profeta. Tem o profeta da era que você vive e tem o profeta da igreja que você está congregando, da igreja local. Veja o que Paulo diz aqui em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o que aqui a Bíblia diz aqui. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu. Ele mesmo está falando de Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Você veja que está no plural, profetas. O irmão Brana disse, muitos pastores dessa mensagem, eles dizem que o irmão Brana, como profeta, está enquadrado aqui. Está aqui dentro dessa escritura, mas não. Esses profetas são o profeta da igreja local, que o irmão Brana chamou de pregador. Pode ler. Em muitas mensagens, o irmão Brana disse que profeta no inglês significa pregador. Então, esses outros profetas que Deus enviou, ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. São os pregadores da igreja local. Esses são os profetas da igreja local. O sétimo anjo, o irmão Brana, é o profeta da era. Esse aqui de Efésios 4:11 são os profetas locais da igreja local. São os pregadores da igreja local. E diz assim, ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. E o irmão Brana disse na mensagem, pergunta e resposta sobre selos, que esses 5 ofícios, eles formam o ministério da noiva para o dia. Agora, muitos pastores dessa mensagem não querem aceitar isso, irmão. Eles não querem aceitar que Deus deu uns para pregadores dentro do corpo local da igreja, outros para... Não, eles querem ser tudo isso.
Eles querem ser profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. Não, irmão. O profeta diz que cada ofício deve estar no seu lugar. Ele chega a dizer na mensagem, pergunta a resposta número 15, os ofícios não se misturam. Cada um tem seu ofício. E ele chega a dizer que esses ofícios que formam o ministério da noiva da hora. E por que esses pastores não quer aceitar isso? Porque eles estão caminhando para a cidade errada. Eles estão sem profeta, sem mensageiro. E quando eu falo sem profeta, irmão, eu não estou me referindo especialmente ao só o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, não. Eu estou falando no sétimo anjo de Apocalipse 11:15, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o profeta do dia. É esse que eu estou falando. Porque no irmão Breno muitas pessoas acreditam. Quantos pastores aqui na Paraíba tem que crer no irmão Breno? Mas eles têm o irmão Breno como profeta e só tem a parte do rudimento e usa para ganhar dinheiro do povo. Mas o profeta, o sétimo anjo celestial de Apocalipse 11:15, eles não têm. E sem esse profeta, você está caminhando para Roma. Sem profeta, todo o caminho leva a Roma. Graças a Deus. Que Deus seja misericordioso com nós. Irmão. Vamos adiante. Agora, qual é a razão de Deus enviar um profeta? Vamos ver aqui. Na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O profeta de Deus, o irmão Brana, diz aqui, ó, no parágrafo... essa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, o profeta pregou isso em 1961. Parágrafo... Vamos ler alguns parágrafos aqui. Parágrafo... Vamos ler primeiro o 82 e depois o 86 da mensagem. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Vamos lá. Parágrafo 82. 82. Aqui, o 82. Veja aqui que o irmão Brana diz. A razão que Deus envia profetas, no plural, é porque ele tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. Se ele não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. Isso, irmão, é Amós. Olha o que é que diz aqui, ó. O profeta Amós, no capítulo 3:7 de Amós. Veja o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Cadê Jesus? Aqui. Amós 3:7. Veja o que é que a Bíblia diz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu mistério aos seus servos, os profetas. Então é isso, irmão. Quem interpreta a palavra, as profecias é Deus, mas através dos profetas. O irmão Brana diz, a razão que Deus envia profetas é porque ele tem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vem ao profeta. Se ele não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. Esses outros que se intitula profeta, até o filho do profeta, do irmão Brana, o José Brana, está se consagrando profeta. Mas eles não são profetas, porque eles não têm a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não veio para eles. Essa é a razão que Deus enviou o profeta à terra. E essa é a razão, irmão, que a palavra em 63 se encontrou com um profeta aqui na terra. O anjo celestial, o sétimo anjo celestial, se encontrou com o sétimo anjo terrenal em 1963. E mostrou o caminho que a noiva de Cristo deve caminhar. E qual é a cidade que ela deve entrar pelas portas. Mas fora disso, irmão, o caminho que você caminha leva diretamente para a grande Babilônia. Apocalipse 17. Meu Deus, meu Deus. Vamos adiante. Vamos adiante. Agora para o parágrafo 86. Da mesma mensagem. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O irmão Brana disse. Pense nisso. Quão grande é Deus
e em que simplicidade ele trabalha. Olha, quão grande é Deus e em que simplicidade ele trabalha. Seguramente, se o que não tem instrução pode entender isso, o instruído deveria. Olha, a pessoa que não tem, olha o que o irmão Branham está dizendo. A pessoa que não tem instrução pode entender isso, e os instruídos? Deveria, mas só que eles não entendem, irmão. Porque tem uma profecia nas escrituras. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 11. Mateus 11, olha o que a Bíblia diz aqui. Isso é uma profecia. Isso está se cumprindo agora. Mateus 11, versículo 25 diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e revelasse aos pequenos. Quem são os pequenos? São os que não têm instrução. Agora o irmão Branham acrescenta algo aqui que é bem interessante. Ele diz que além de não ter instrução, mas deve se interessar. Mas o problema é que muitos não se interessam pela mensagem da hora, irmão. E por não se interessar a mensagem da hora, eles ignoram o que Deus está fazendo. E ao ignorar, eles são marcados com a marca da besta que vem de Roma, que é um sistema religioso. E eles começam a caminhar para a grande Babilônia. Meu Jesus. Meu Jesus. Irmão Branham diz, que grande é Deus, em que simplicidade ele trabalha. Seguramente, se o que não tem instrução pode entender isso, e o instruído deveria. Se os escravos, nos buracos do Egito, onde amassavam lama, puderam entender o que esse era um profeta de Deus, e que a hora está próxima, quanto mais deveria o palácio de Faraó saber disso. Porém, esse é o tipo que não sabe disso. Esse é o tipo que sempre falha em ver. Tá vendo aí, irmão? Veja onde o profeta levou a cena, lá para o Egito. E vamos trazer agora para o nosso meio. Assim como Faraó, os egípcios não conseguiu olhar para Moisés e ver que ele foi o profeta que Deus enviou para libertar o povo. Hoje é a mesma coisa, irmão. Muitos pastores olham para o profeta de Deus, irmão Branham, mas não vê o que aconteceu com o irmão Branham. Não consegue ver que ele teve um encontro com o sétimo anjo celestial para trazer o caminho para a cidade certa. Sabe por que eles não vê, irmão? Porque eles começam a ignorar. Eles não param para examinar. Eles não são humildes para examinar aquilo que está sendo pregado por alguns pregadores. Não, eles são humildes, não, eles são arrogantes, ignorantes. E eu chamo ainda de semi-analfabeto. Aí gosta de falar contra a Assembleia de Deus, gosta de falar dos batistas, contra os batistas. É fácil falar dos outros, irmão. E mais o erro está aqui dentro. Mas eu estou aqui, irmão, para falar da trave que está no olho de muita gente dentro da mensagem. Eu estou para falar sobre isso. Acabou-se, irmão. Passou o tempo de você falar contra o sistema religioso lá fora. Você tem que falar agora aqui dentro, porque aquele sistema que começou lá fora entrou e contaminou muitos pastores dessa mensagem. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Que nós pudemos entender o que Deus está fazendo agora. Podemos compreender o que Deus fez no nosso tempo, para a gente caminhar para a cidade certa. Porque sem profeta, irmão, todo o caminho leva a Roma. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude. E um forte abraço. E ore por mim, meus irmãos, para que Deus me dê a sua misericórdia e sua graça, para a gente continuar firme e forte. Nem se desviar para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas continuar direto no caminho correto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o like e repartilhe esses vídeos para as pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima no nome do Senhor Jesus.